Olá, caros alunos e demais participantes aqui do nosso boletim de conjuntura semanal. Eu sou o professor André, gostaria de dar muito boas-vindas para vocês a esse nosso momentozinho de debate, de conversa, de diálogo sobre os temas da conjuntura nacional e da conjuntura internacional. Hoje eu estou aqui com a presença especial do Álvaro, que também é professor aqui do Grupo Nintra. Ele, em especial, ele nos acompanha e é um dos principais responsáveis por permitir o desenvolvimento, a realização, a divulgação e a operacionalização técnica também aqui dos nossos boletins de conjuntura, seja quando eles estão sendo transmitidos via YouTube, seja quando eles estão sendo transmitidos via Facebook, seja quando eles estão sendo transmitidos via Instagram ou quaisquer mídias sociais que nós estejamos tentando alcançar e intensificar o diálogo com vocês. Então, seja muito bem-vindo, Álvaro, aqui ao nosso boletim de conjuntura. O Álvaro, ele também, obviamente, vou aproveitar e fazer também uma breve menção à trajetória. Ele é formado em publicidade, comunicação social, na verdade, com ênfase em publicidade. Isso também habilita ele, em grande medida, a trabalhar aqui com a gente com relação à divulgação, a esse trabalho de alcance, de tentar entrar em contato com vocês mediante as mídias sociais. Mas ele também tem uma trajetória na pós-graduação, tanto na área de educação, quanto também na área de gestão do conhecimento. Então, seja muito bem-vindo, Álvaro. Obrigado, professor. Hoje o nosso tema, então, é basicamente sobre a floresta amazônica e a política internacional, não é, Álvaro? Exatamente. Primeiramente, é um prazer aqui estar conversando com os alunos. Geralmente, eu estou ali no background, né? Hoje, tive a oportunidade de estar aqui para conversar com vocês, para estar aí fazendo a mediação entre, principalmente, o professor Frota, nosso grande estudioso aí da conjuntura, e eu vou estar aqui interagindo com vocês, trazendo as demandas e, na medida do possível, interagindo com o professor Frota. Eu vou aqui citar as pessoas que já curtiram aqui a nossa transmissão. O Ícaro Branco, a nossa diretora, Débora Veneral, o Marco Aurélio, a Lúcia Helena Ricac. A Lúcia Helena, eu lembro desse nome porque eu lembro que ela também acompanhou a nossa semana acadêmica. Legal. Em agosto, quando nós fizemos aqui pela página. O Diego San e o Arthur Isbraja, já digamos aqui, e a Isabel Pereira, que já deu boa noite. Então, professor Frota, a palavra é toda tua. Vamos lá, então, gente. Então, muito obrigado por estar interagindo, estar nos acompanhando aqui. Hoje, então, a gente vai procurar comentar esse tema que se tornou um tema um tanto quanto delicado, que é a relação entre a floresta amazônica, especialmente as medições sobre desmatamento na floresta amazônica, e também a forma como a própria posição brasileira, seja no que diz respeito à política ambiental, seja no que diz respeito à política externa brasileira no campo ambiental, ela se tornou, então, dos temas principais da pauta, tanto da pauta em relação à mídia nacional, quanto também a pauta em relação à mídia internacional. Saíram, então, uma série de notícias, por exemplo, houve uma própria capa da revista The Economist, que mostrou, enfim, uma foto que tinha essa ilustração, no qual havia uma grande área de desmatamento na Amazônia. Claro que ele estava fazendo menção aos incrementos nos índices de desmatamento na floresta amazônica. Então, isso se tornou um ponto delicado entre tanto o governo Bolsonaro, quanto também em relação aos principais veículos de comunicação, especialmente aqueles internacionais. Então, houve, em geral, nesses veículos, uma abordagem um tanto quanto crítica sobre o assunto, e aqui nós vamos tentar procurar qualificar e debater um pouco sobre esse tema junto com vocês. Eu vou pedir para vocês participarem em grande medida. Esse é um espaço exatamente para a gente conseguir dialogar sobre esse tema, que é um tema bastante delicado. Acho que a primeira observação importante, Álvaro, que eu estava comentando com você logo antes da gente iniciar aqui a transmissão, é que esse é um tema que ele deve ser tomado com muita cautela, até para a gente não partidarizar esse problema. Claro que isso, os grupos políticos, as forças sociais, enfim, os próprios atores políticos vão acabar se utilizando disso, mas essa partidarização que nós vamos tentar evitar aqui, em grande medida, nesse espaço aqui, é um espaço o mais acadêmico possível, que nós vamos tentar empreender aqui no boletim de conjuntura semanal. Então, eu vou tentar fazer uma divisão, Álvaro, para a gente tentar ir dialogando também com os alunos, saindo, então, dessa contextualização, indo em direção a, especialmente, a gente pensar os principais serviços ecológicos que a floresta amazônica presta, procurando também conectar isso com relação aos principais, especialmente ao último relatório que foi feito pelo IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudança do clima,
que é um dos painéis que também acaba sendo um dos principais formadores de opinião, seus principais relatórios formam opinião sobre como está a situação relacionada ao aquecimento global, e muito se tem vinculado a questão relacionada ao aquecimento global com relação ao desflorestamento na Amazônia. Então, essas questões elas estão eminentemente conectadas, e especialmente as pressões internacionais que vêm para o Estado brasileiro com relação à preservação da floresta amazônica, elas têm muito a ver também com a situação de fundo, ou com o tema de fundo, que é o tema do aquecimento global. Não tem como, hoje em dia, separar boa parte do que se faz sobre a floresta amazônica, boa parte do que ela representa na opinião pública internacional, em relação ao tema do aquecimento global e a importância que ele tem na pauta internacional ambiental nos dias de hoje. Vou tentar passar isso brevemente, a gente não tem um espaço também muito extenso aqui de aprofundamento, é muito mais um espaço de interação, e em direção também a gente conseguir tentar extrair, Álvaro, quais são os principais métodos de medição do desflorestamento na Amazônia. Então, esse talvez seja um dos principais pontos que acaba indo em direção à polêmica que se estabeleceu. De fato, a gente tem, de um lado, o governo Bolsonaro e o seu ministro do Meio Ambiente procurando reformular os métodos de medição do desflorestamento na Amazônia, de um lado, e de outro lado a gente tem o próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é uma instituição que já faz essas pesquisas sobre desflorestamento na Amazônia desde o final dos anos 90 e acabou se mantendo, então, como esse principal órgão de auxílio à tomada de decisão sobre política pública na área ambiental e na área florestal. Professor, um ponto que nós conversamos antes é sobre como a ciência caminha, né? Então, trazendo um exemplo meio bobo, então a ciência sempre vai estar caminhando, sempre às vezes tem dois pontos, sempre tem mais pontos de vista a serem analisados. Então, você pode pesquisar aí na internet, chocolate faz bem? Você vai achar um monte de pesquisa de várias revistas dizendo que chocolate faz bem. E se você quer ser do time que o chocolate faz bem, você vai ler esses trabalhos para defender o seu ponto de vista. Se você é do time que quer que o chocolate faça mal, para que as pessoas não comam chocolate, você vai pesquisar os estudos científicos que vão aí estar dizendo que o chocolate faz mal. Né? Para muitos, a ciência caminha assim, para muitos campos de pesquisa existem dois caminhos. Existem campos de pesquisa que já está estritamente consolidado e é isso e pronto, acabou, né? Por exemplo, o cigarro, ele é atrelado a vários problemas de saúde. Então, já há uma pesquisa que sempre caminha na direção de que ele faz mal. Não tem pesquisa dizendo que ele faz bem, né? Então, aparentemente, o que o governo está fazendo é tentando... e até o problema que eles falam é da comunicação dos dados, né? O modo como os dados que são expressados, né? Então, tem duas maneiras até de ler os dados que estão lá, né? Dependendo... A mídia pega os dados e ela quer atacar o governo, ela vai ler de uma maneira tendenciosa. Tem um outro cara, uma outra mídia que não quer atacar o governo, ela vai tentar fazer um outro tipo de leitura com a mesma fonte de informação. Acho que, Auro, você acabou tocando num ponto que acaba sendo quase como o ponto que gerou boa parte desses debates. Quando a gente vai analisar os métodos de medição do desmatamento na Amazônia, eles já estão sendo empreendidos a partir de uma série histórica anual desde 2004. Se vocês entrarem no site do INPE, existe uma tabela lá que está disponível, a gente já tem, enfim, essa tabela já está sendo publicada desde 2004, a gente tem programas que estão associados a isso, são dois principais programas que são responsáveis por medir o desmatamento na Amazônia, tanto o programa PRODES, que chama-se Projeto Desflorestamento na Amazônia, ele foi iniciado nos anos 90, e a gente tem um segundo programa que está associado ao PRODES, que é o DETER, que é o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real. Tanto o DETER quanto o PRODES são esses dois principais programas que foram criados para se monitorar o desmatamento na floresta amazônica, especialmente no que é considerado, então, a Amazônia Legal. A Amazônia Legal é uma instituição, é um instituto jurídico que foi criado, que vincula todos os estados que fazem parte dessa formação florestal amazônica. Ela não se restringe, então, ao estado da Amazônia. Todos os estados brasileiros que detêm parte do seu território, parte da sua porção do seu estado dentro da floresta amazônica, eles são considerados parte da Amazônia Legal. Então, esse programa, o PRODES,
ele monitora, então, o desmatamento na Amazônia Legal. E aqui que entra a primeira observação, que é bastante importante, é que esse desmatamento, ele não é linear. A gente não pode falar assim, esse desmatamento aumentou assim, completamente em todos os estados. Não, isso não é verdade. A gente tem estados nos quais o desmatamento aumentou, estados nos quais o desmatamento diminuiu, e a gente tem uma média, se a gente comparar o ano de 2017 com o ano de 2018, que o desmatamento aumentou em torno de 8%. Então, esse é o dado que está no INPE. Então, acho que tem até uma tabela, se vocês quiserem acompanhar, eu vou procurar disponibilizar depois essa tabela aí no próprio link aqui, no próprio Facebook. Essa tabela ela vai ilustrar, então, um pouco por onde que a gente deve comentar a base sólida, a base que está sendo divulgada pelo INPE, pela metodologia de cálculo que o INPE adota. Antes de propriamente passar para comentar isso de forma direta, é importante fazer menção também, Álvaro, a quais são os principais satélites que são utilizados para isso. Então, toda forma de medir o desmatamento, ela precisa de um certo sistema de sensoramento remoto. Esse sistema de sensoramento remoto é basicamente a metodologia que se utiliza para medir, então, o desmatamento. A gente precisa conseguir essas séries de imagens que vêm de satélite. Essas imagens, elas têm uma certa maneira de se interpretar essas imagens. Existem programas que são especializados nisso. Por exemplo, existe um próprio programa que foi criado pelo INPE, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o SPRING, e esse programa, ele instrumentaliza os próprios técnicos do INPE a fazer a interpretação das imagens. Então, quando você pega uma imagem de satélite, fica muito claro quais são as bandas ou quais são as fatias, os pixels dessa imagem, em que você tem áreas, por exemplo, totalmente vinculadas a apenas formações florestais originais. A gente tem áreas que estão áreas de reflorestamento, áreas, então, que são destinadas ao uso agrícola, áreas, então, que são destinadas a olhos d'água. A gente tem múltiplas formas geológicas e geomorfológicas quando a gente pega uma imagem de satélite. O que acontece é que essa imagem de satélite ela vai discriminar exatamente o que é, e isso é uma interpretação que é atribuída, e ela não é uma interpretação que ela é feita de uma maneira muito flexível, não, um tanto quanto rígida. Em geral, a gente tem métodos que já são feitos há muito tempo para interpretar onde que são as áreas que são completamente destinadas à cobertura florestal, áreas, então, que são de mata nativa, aquelas áreas, então, que já estão destinadas, então, por exemplo, a um uso agropecuário, por exemplo, a lavoura, uma pastagem. Então, essas imagens, elas vão apresentando, então, essa evolução, e é com elas que o INPE ele vai procurar fazer, então, a medição e vai publicar esses dados. Então, a gente tem uma certa evolução disso quando a gente inicia, então, com as imagens que são imagens feitas pelo próprio Landsat, que é um dos tipos de satélite que acabou se utilizando para medir informações, o satélite de medição de informações de recursos ambientais, E depois a gente passa para satélites, então, que vem de uma parceria do Brasil com a China, que é o satélite CIBERS. Esse é um dos satélites mais importantes, não é um satélite brasileiro, ele é um convênio do Brasil com o Estado chinês, destinado, então, para interpretar as imagens feitas por esse satélite, que ele é feito de um programa conjunto do Brasil com a China. Então, essa é a base pelo qual boa parte dessas interpretações vão ser feitas. A partir disso, então, a gente tem uma série histórica que ela inicia em 2004 e vai até o ano de 2018. Vou interromper você, porque você, digamos, encerrou a ideia. Então, vamos colocar aqui algumas participações. O Marco Von, que também é outro aluno que eu lembro aí da nossa semana acadêmica, ele coloca: acredito mais que se trate de estratégia de divulgação de notícias do que propriamente dizer que eles não sabem o que é verdade. Ao reforçar a notícia péssima sobre desmatamento e controles, dá um arsenal à oposição e a países concorrentes. Reinaldo Alves Júnior: boa noite. Mesmo com dados científicos concretos e apurados, há claramente uma tendência à negação de fatos científicos. A quem interessa a negação desses estudos e por quê? Vamos lá, aqui eu acho que essa também é relacionada. O Antônio Batista pergunta: esses países que questionam esse desmatamento na Amazônia não estão interferindo na soberania, independente, claro, de ser certo ou errado desmatar? E o Diego: e sobre a fala de Enéas,
que o interesse dos europeus não são as terras, são nas terras e não ao desmatamento da Amazônia. Se o problema for o desmatamento, bastava reflorestar. Então, professor, eu acho que talvez você pode comentar um pouco como internacionalista a questão até da soberania, né? Bom, vamos por partes, tá? Assim, são múltiplas questões que os alunos estão colocando. Eu agradeço enormemente a participação dos estudantes. Enfim, não só dos estudantes, tem também ex-alunos, tem colegas. Acho que essa é uma das grandes vantagens aqui de a gente proporcionar esses boletins de conjuntura, a gente conseguir colocar dentro de um mesmo tempo, dentro de uma mesma plataforma online, diferentes pontos de vista e tentar fazer isso do mais democrático, mais dialógico possível. Então, vamos lá. Então, assim, claro que existe, por parte dos meios de comunicação, uma tendência de se utilizar desses dados e demonstrar isso com objetivos de natureza, muitas vezes de natureza até empresarial, porque, de fato, alguns jornais, eles acabam detendo uma orientação muito mais sensacionalista do que propriamente real. E acabam se aproveitando também de certas situações. No entanto, isso está num extremo da coisa. No outro extremo da coisa, a gente tem também essa metodologia de cálculo do INPE, que é uma metodologia que ela se mantém a mesma desde o ano de 2004. Agora, a relação disso com a posição brasileira e com a forma como o Brasil se posiciona no que diz respeito à política externa na área ambiental é uma outra coisa. Então, eu já vou falar sobre isso um pouco mais para frente. Isso é um tema um pouquinho mais delicado no seguinte sentido. Porque boa parte da posição brasileira, da forma como a posição brasileira está montada nos principais fóruns internacionais em matéria ambiental, ela foi forjada ao longo de uma série de conferências ambientais, e essas conferências ambientais elas vão acabar culminando com uma das principais conferências, que ela é uma conferência marco, ela acontece no Rio de Janeiro, que é a ECO92, que é quando o Brasil também consegue se integrar a uma posição de meio termo entre, de um lado, o que ficou conhecido então como aqueles que são os preservacionistas, e de outro lado, com aqueles que são os desenvolvimentistas. Então, boa parte das posições, da forma como se formam as coalizões, ou se formavam as coalizões dentro das conferências ambientais internacionais, elas estavam ou vinculadas a posições que eram consideradas então como preservacionistas, ou de outro lado, aquelas posições que estavam vinculadas então com as posições que eram então as desenvolvimentistas. Quem que seriam, então, aqueles países que seriam os desenvolvimentistas e quem que seriam os preservacionistas? De fato, aqui que entra um pouco o comentário que o Diego, acho que não me engano, foi o Diego que fez, que é basicamente o seguinte: de fato, aqueles países que já completaram o seu ciclo de desenvolvimento, eles vão procurar defender para que os países em desenvolvimento, aqueles que não completaram o seu ciclo de desenvolvimento, como, por exemplo, países emergentes, Brasil, China, Índia, outros países que ainda estão dentro do seu processo de desenvolvimento, África do Sul, por exemplo, eles vão procurar fazer com que esses estados se mantenham dentro de uma posição de desmatamento zero. Porque já chegou num estado no qual não é possível mais desmatar. Então, a posição dos preservacionistas vai muito nessa direção. E aí que entra os países em desenvolvimento, os países desenvolvimentistas falam, não, peraí, vocês já conseguiram completar o seu ciclo de desenvolvimento, vocês já desmataram o que não tinha que desmatar. Por que vocês vão vir aqui, dentro de um estado em desenvolvimento, precisando se desenvolver, querer assumir, querer colocar regras das quais vocês não praticaram ao longo da sua história econômica? Então, se estabeleceu essa principal dicotomia no cenário internacional, especialmente nos fóruns, dentro dos principais fóruns de coordenação na área ambiental, entre esses dois grupos, os preservacionistas e os desenvolvimentistas. O que acontece é que, ao longo da conferência, especialmente da ECO92, no Rio de Janeiro, é que se formou uma posição mais de consenso, que era uma posição que tentaria integrar uma coisa com a outra, e aí que surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. Esse conceito que passou a ser um dos principais conceitos a ser adotado, quase como um valor compartilhado dentro da temática ambiental, um valor político compartilhado aplicado ao campo ambiental. O que acontece é que isso é um ponto, isso é o que ilustra a posição brasileira. A posição brasileira é uma posição claramente soberanista, é uma posição claramente vinculada aos países em desenvolvimento. No entanto, isso não significa que essa posição ou essa tentativa mais intermediária de buscar o desenvolvimento sustentável não seja algo que a política externa brasileira
vai procurar mirar, vai procurar colocar como horizonte. Qual que é a grande vantagem de se buscar uma posição menos combativa de uma maneira tão direta, com uma posição mais proativa, mais voltada para a negociação no que diz respeito à política externa? Ela tem muito a ver com o estabelecimento de parcerias e o estabelecimento de financiamentos para o Brasil manter a sua floresta em pé, manter ou tentar procurar desenvolver essas regiões sem desmatar essas áreas de floresta nativa. E aí que entra, então, esse outro ponto, que seriam, então, basicamente esses responsáveis pelo Fundo Amazônia. Então, o Fundo Amazônia é um fundo que ele é basicamente gerenciado pelo BNDES. No entanto, ele recebe financiamento tanto norueguês quanto também financiamento alemão. O Fundo Amazônia, então, é um dos fundos responsáveis por patrocinar projetos que visem, então, desenvolver as populações locais e, ao mesmo tempo, preservar esses remanescentes florestais que estão presentes dentro da Amazônia Legal. E esse é o ponto. Então, assim, a partir do momento que o Estado brasileiro assume claramente uma posição soberanista, mas, ao mesmo tempo, está disponível para dialogar, isso gera resultados que são projetos que auxiliam o Estado brasileiro. Então, isso deriva, então, dessa relação bilateral, especialmente da cooperação entre Brasil e Alemanha, vinculada ao Fundo Amazônia. E aí que, então, essa polêmica que se criou, e essa polêmica que acabou assumindo uma dimensão muito mais midiática do que deveria ter, ela acabou resultando, então, em cancelamentos por parte do governo alemão, do atual governo alemão, em relação a destinar a verba para o Fundo Amazônia. Então, esse é um dos resultados que acabou se estabelecendo dentro dessa situação, que é uma situação que acaba nem sendo favorável para o governo, nem sendo favorável para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nem sendo favorável para aquele investidor internacional, nem sendo favorável para as relações diplomáticas. Então, é um imbróglio que acaba sendo negativo para todos os lados que estão inseridos dentro desse jogo, enfim, dentro dessa situação. Inclusive, nós até comentamos antes que o governo entrou numa briga que, em tese, não é dele, né, professor? Esses dados são do ano passado, que eles ainda não estavam no governo. Então, as pessoas podem falar, eles estão questionando porque eles acreditam que seja correto. Aliás, que o modo como o INPE faz é incorreto e ano que vem o buraco vai ser maior, então já estão se defendendo. Ou eles estão apenas fazendo essa bagunça aí para manter, né, essa converseira, para poder, né, manter... Enquanto o pessoal fica discutindo o INPE, o Congresso está votando alguns projetos importantes, né? Também tem essas questões. Mas o ponto principal é, aparentemente, que o governo está entrando numa briga que, em tese, não foi baseado nas ações dele que vieram esses resultados também. De fato, eu acho que o Álvaro entra num ponto bastante importante. Esse que eu queria tentar comentar aqui. Então, é importante também a gente também observar essa série histórica do desmatamento. Então, a gente tem, desde 2004 até 2018, a gente tem uma evolução. Então, eu quero só que vocês acompanhem, são alguns números quantitativos, mas eles são importantes vocês terem em mente. Por exemplo, em 2004, a gente tinha uma área total de desmatamento em torno de 27.772 km². Tá? Então, em 2004, a gente estava em torno desse nível lá, 27.700 km². Vamos arredondar aqui para ficar fácil para quem está nos acompanhando lembrar. Então, de 27 mil em 2004, a gente vai diminuindo esse índice, passando para 19 mil em 2005, 14. Então, há um decréscimo na taxa de desmatamento de 2004 até o ano de 2014. Então, em 2014, que a gente passa a ter de novo uma inflexão e a taxa de desmatamento passa a aumentar. Então, se a gente tinha lá um número absoluto em torno de 27 mil, a gente passa a ter agora um número que chegou lá em torno de 5 mil em 2014. A meta que o INPE divulga no site dele está em torno de entre 2 e 3 mil, no máximo, de quilômetros quadrados de desflorestamento anual. Tá? O que acontece, então, é que quando a gente passa de 2014 para 2015, há um acréscimo de 1.000 hectares, nessa área absoluta. Depois a gente passa, em 2017 também um acréscimo, e em 2018 também, novamente, um acréscimo. Então, a gente tem uma taxa que ela passa proporcionalmente a ser incrementada até o ano de 2018. Tudo isso são dados que medem, por exemplo, o desmatamento de 2017 para 2018. Então, isso é importante considerar, são dados consolidados. Ainda que a gente tenha informações
do próprio sistema de monitoramento ele ter essa característica de ser um monitoramento diário, essa tabela que o INPE divulga, e que é a tabela que acaba ilustrando o cálculo anual, que eu acredito que deva ser o cálculo que nós devemos fazer pensando o conjunto de ações que pode ser feita, ela é um cálculo de uma situação passada em direções. Não quer dizer que não existe uma tendência de aumento. Existe essa tendência, não é de agora, já vem acontecendo nos últimos anos. Mas ela também não é distribuída de forma homogênea dentro do território. Então, a gente tem, por exemplo, aqui alguns dados que são bastante importantes. Postado o link para vocês, tá, pessoal, aí na conversa. Quem quiser acompanhar. Sim, obrigado, Álvaro. A gente acabou postando o link para vocês acompanharem exatamente a tabela que está disponível pelo link, para vocês também terem, qualificarem um pouco mais esse debate que acabou se tornando bastante sensacionalista do ponto de vista político. Agora, então, quando a gente vai observar então essa sequência, então, por exemplo, se a gente observa no estado do Acre, ali esse é um foco em que mais houve incremento no desmatamento. Então, esse é um dado alarmante. Então, a gente tinha lá, em 2017, a gente tinha 257 quilômetros quadrados de área desmatada. Quando a gente passa para 2018, esse dado vai para 444. Então, é um incremento que o INPE coloca ali de 73%, é um incremento muito significativo no estado do Acre. Quando a gente pega, por exemplo, de outro lado, por exemplo, o estado do Tocantins, a gente tem um decréscimo de 19% na taxa de desmatamento. A gente ia lá em torno de 31 quilômetros quadrados devastados, passou para 25. Então, há uma descentralização na forma como esses dados, como o desmatamento acontece, e isso claramente demanda uma ação governamental. Então, não é nem de um lado a forma como se dissemina e nem de outro lado a forma como se combate. Então, aqui eu acho que é necessário qualificar um pouco essa argumentação para a gente tentar escapar um pouco desse componente excessivamente midiático, e esse debate acaba se estabelecendo sem bases concretas, sem bases propriamente acadêmicas. Esse aqui também é um objetivo que a gente tenta fazer aqui nesses boletins de conjuntura, tentar conversar, dialogar com vocês, e para tentar também conseguir entender esses temas de conjuntura de uma maneira um pouco mais acadêmica, um pouco mais também distanciada desses interesses, desse jogo político partidário, ou mesmo jogo midiático que aparece cotidianamente nas nossas redes sociais e também nos principais veículos de comunicação. Vamos lá. Aqui a Lúcia Helena, né, se pronunciou, dizendo que não é da área de RI nem CIPOL. A formação dela é química tecnológica e o assunto interessa por ser um assunto importante. E a química ecológica está muito envolvida em todos os problemas decorrentes dos desmatamentos. Vamos ver aqui. Essa pergunta do Reinaldo Alves. Vamos ler aqui do professor Frota, ver se a gente consegue responder. Quando fala em estados proclamando a bandeira da preservação como algo do tipo o selvagem feliz, seria, para além da questão ambiental, uma estratégia do tipo kick off the ladder, ou é justa a questão e preocupação com relação à preservação ambiental? O Renato ele faz uma ótima questão. De fato, existem essas duas, enfim, esse limite tênue, e a gente precisaria analisar caso a caso para saber o quanto tem de preocupação ambiental e o quanto também tem de tentar congelar os estados em desenvolvimento dentro dessa situação de estados que sempre são em desenvolvimento, eles nunca se desenvolvem, e isso interessa a principais potências globais. Então, há esse limite tênue entre essas duas coisas. Não acho que a gente deva generalizar e falar assim, todo tipo de relação que o Brasil estabelece especialmente com os países europeus, quando a gente está pensando temas ambientais, ele deriva necessariamente de um interesse europeu por manter o Brasil dentro de um patamar de país em desenvolvimento. Não acho que isso não acho que essa seja uma generalização válida do ponto de vista acadêmico. Agora, de outro lado, a gente também tem projetos que são projetos bastante importantes e que acabam tendo um impacto muito grande nas realidades locais, em relação a preservar esses remanescentes florestais que estão presentes, seja dentro do bioma amazônico, seja em outro bioma. Claro que boa parte da mídia ela acaba ficando muito concentrada no bioma amazônico. A gente tem outros biomas que são biomas super sensíveis, como, por exemplo, o caso do Cerrado. O caso do Cerrado é um dos biomas que mais
sofre do ponto de vista dos principais índices de desmatamento e quase não se fala sobre ele. A Mata Atlântica, por exemplo, que é um dos principais biomas, se a gente pegar, por exemplo, o caso do litoral brasileiro, ele também, hoje em dia, tem índices muito baixos, porque muito pouca coisa já sobrou, e a legislação é muito restritiva com relação a isso. Boa parte também dos órgãos de controle estaduais e municipais, eles também são muito rígidos com relação ao corte raso de remanescentes de Mata Atlântica, por exemplo. Agora, por exemplo, a gente pegar o Cerrado, isso também acaba ficando alijado do debate. Então, é muito importante também a gente ter uma consciência dos demais biomas e não concentrar isso apenas no bioma amazônico, que acaba sendo uma espécie de uma plataforma internacional de discussão sobre temas ambientais. Todo mundo quer cuidar da Amazônia, mas ninguém quer cuidar do Cerrado, por exemplo. Exatamente. Porque o Cerrado, às vezes, não tem a riqueza. Não, tem o apelo. O apelo. Sim. Comercial que a Amazônia tem. E também tem aquela questão do ser humano, né? Que às vezes eu pago para alguém fazer aquilo que eu não tenho coragem de fazer, né? Então, às vezes, os países ricos não fazem, mas fala que está ajudando o desenvolvimento a fazer porque ele precisa de ajuda de alguém que é superior, dentro daquela questão que o professor já colocou, né? Que os países desenvolvidos já poluíram, já desmataram, já fizeram tudo, por isso estão desenvolvidos, digamos assim, de forma bem crua, e agora não quer permitir que os que estão em desenvolvimento também façam as mesmas coisas que ele fez, né? Digamos assim, por isso que digamos aí, a sustentabilidade, para você tentar manter um nível de, digamos aí, de uso dos recursos de maneira que todos possam usar. Se todo mundo usa hoje, no futuro não vai sobrar para ninguém. Exatamente. Então, como você falou, Álvaro, de fato a gente tem uma posição brasileira, e acho que isso é importante consolidar, agora no finalzinho a gente já está chegando no finalzinho da nossa live, é importante consolidar um pouco isso. A gente tem dois extremos que estão presentes dentro das posições que são formadas nas principais coalizões internacionais quando envolve o tema relacionado ao meio ambiente. A gente tem, de um lado, a gente tem aqueles que foram progressivamente os desenvolvimentistas, e de outros preservacionistas. Acontece que existem posições que são intermediárias, e o Brasil acaba tentando se colocar dentro de uma posição intermediária, mas, de outro lado, há um componente bastante significativo no caso da posição brasileira, que é o fato do Brasil, o território brasileiro, ter esse espaço florestal enorme representado pela floresta amazônica. Então, ele acaba se tornando um jogador muito importante em todo tipo de negociação na área ambiental. Isso não acontece, por exemplo, na área econômica, isso não acontece, por exemplo, na área militar, mas na área ambiental, qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de diálogo, ou acordo de longa duração, ou acordo global, ele precisa passar pela posição brasileira. Então, isso é bastante importante da gente conseguir entender quando nós estamos falando aqui sobre a relação entre a floresta amazônica e também a política internacional. Professor, então vamos fazer um wrap-up aqui, né? Agradecer a presença das pessoas aqui que deixaram a sua curtida, seja o coraçãozinho, seja a risada, seja o joinha. Então vamos repassar aqui, né? Franceline Gigarra, Eliana Leite, Tarcísio Castanho Cardoso, Antônio Batista, Everton Souza, Fabiola, não sei se é Fabiola, né, provavelmente, a Sandra Arantes Tobin, Amanda Vitória, o Erdelan Gil, o Diego a gente já citou, o Marco Aurélio. Então, vamos terminar com uma perguntinha capciosa, né? A quem interessa, por que o professor já respondeu, mas acho que dá para terminar, que é sempre a grande questão, né? Por que todo mundo quer cuidar do Brasil, né? E mais especificamente da Amazônia, e não quer, digamos aí, cuidar do Cerrado, né? Daí a gente... Então, essa a pergunta é bastante interessante, porque ela acaba se relacionando também com as discussões que elas versam sobre o aquecimento do planeta. Então, a gente tem, talvez acho que isso poderia gerar um tema de um outro boletim de conjuntura, certamente vai ser um que a gente vai abordar aqui mais para frente, quando a gente pensa os principais relatórios, especialmente o último relatório feito pelo IPCC, que é o 5º Assessment Report, no qual ele traça alguns cenários possíveis, então, para o aquecimento do planeta. A gente tem 4 cenários possíveis que vão indicar um aumento da temperatura média do planeta entre o ano que a gente está agora, o ano que o Assessment Report foi divulgado, em 2014, e
o ano de 2100, chegando no final do século. A gente tem cenários no qual o aumento médio da temperatura vai ser em torno de 2 graus centígrados, ou vai ser em torno de 8 graus centígrados, pensando os cenários mais radicais. Então, a gente tem 4 cenários, de 2 graus Celsius, a gente tem de 4 graus Celsius, de 6, e também tem de 8. Isso vai depender de quais forem as medidas mitigadoras que vão ser adotadas entre o ano que o Assessment Report foi divulgado, 2014, e o ano de 2100. Então, a gente pode chegar em 2100 a um cenário no qual, que é o cenário mais radical, em que a gente tem um aumento da temperatura média do planeta em torno de 8 graus Celsius. Isso significa, por exemplo, que a gente pode ter um verão no Rio de Janeiro, 50 graus. Que em vez de ter lá, chegar a 40 e poucos graus, a gente ter picos, enfim, a 8 graus na média. Você pode ter, por exemplo, dias que sejam 10 graus a mais, 11 graus a mais, um pico de temperatura num dia, e no outro um pouco mais moderado. Mas na média, a gente teria então uma temperatura, um planeta aquecido em torno de 8 graus acima do que está hoje, que é um cenário muito radical, muito catastrófico do ponto de vista das suas consequências. Sem falar no derretimento de geleira, aquelas coisas que o aquecimento vai causando por trás. Nesse cenário, praticamente elas já não existe mais. Praticamente seriam totalmente colocadas, enfim, a sua massa líquida já colocada no próprio oceano. Então, há esse outro tema, que ele também é um tema bastante polêmico, porque existem céticos com relação ao aquecimento global, existem aqueles que concordam com o aquecimento global, existem também aqueles grupos nos quais não concordam com o IPCC, que é um dos principais, que é o painel intergovernamental sobre a mudança do clima. Então, existem também uma certa fragmentação sobre essa conversa, e ela acaba, então, a gente deixando isso para o tema de uma próxima live. Então, beleza, professor. Obrigado a todos pela presença. Segunda-feira que vem estaremos de volta nesse no mesmo bate-horário, no bate-local, vocês aí das residências, dos ônibus, dos escritórios ou de qualquer outro lugar onde vocês estejam acessando a internet. E nós aqui na nossa matriz em Curitiba, para todo o Brasil. Obrigado pela presença, obrigado pela participação, pelas curtidas, pelas interações. Isso aí, muito obrigado, Álvaro, muito obrigado a vocês que participaram, e até a próxima.